Hello guys, here's your teacher Thais, and welcome to our English class. Let's study! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa apostila. Estamos quase finalizando-a já, nossa apostila do primeiro bimestre. E vocês vão pegar o material de vocês agora, o livro de vocês, a apostila, na página 27. Nós vamos fazer duas páginas hoje, a página 27 e a página 28, tá bom? Vamos começar pela 27, abram aí o material de vocês. Nós vamos falar hoje, continuando, a nossa explicação sobre Present Perfect, nós vamos falar de três palavrinhas muito importantes. É o just, o already e o yet. Essas três palavrinhas são muito usadas nesse tempo verbal que nós estamos estudando. A primeira que nós temos aqui é o just. O just, nós usamos essa palavrinha para acontecimentos recentes, coisas que acabaram de acontecer. Essa palavrinha, ela vem sempre situada entre o has ou o have, depende de qual sujeito você vai usar, e também entre o particípio, certo? O particípio é o verbo que você usa quando ele é irregular, ele muda toda a forma, e quando ele é regular, ele apenas ganha o ed, como no simple past. E ele é usado somente, o just é usado somente para frases afirmativas. E aqui eu dei dois exemplos para vocês, ó. I have just finished my homework. Eu acabei de terminar meu dever de casa. Então, a ideia do just, de algo que acabou de acontecer, acontecimento recente. I have just finished my homework. Eu acabei de terminar meu dever de casa. Segundo exemplo agora com o uso do has. She has just cleaned the house. She has just cleaned the house. Ela acabou de limpar a casa. Um acontecimento também recente, acabou de acontecer. Uso do just. Frase afirmativa. Perceba que ele está entre o have ou has e o particípio. Aqui, por coincidência, foram dois verbos regulares, tá? Mas não, você pode usar também com o verbo irregular. Isso não tem problema, tá bom? Então, relembrando, just, acontecimento recente, coisa que acabou de acontecer, fica sempre entre o has, o have e o particípio e é somente usado para frases afirmativas. Depois, nós temos aqui o already. Already. Ele é usado para acontecimento antes do esperado, aquela sensação de já. Nossa, você já fez isso? Essa é a sensação e é o already usado para esse momento. Ele também situa-se entre o has, o have e o particípio, como eu já havia falado anteriormente, e ele é usado para frases afirmativas e interrogativas. E aqui eu dei dois exemplos também para vocês. I have already done my article. Eu já fiz meu artigo. I have already done my article. She has already cleaned the house. Ela já limpou a casa. Então, o uso do already, uma coisa que aconteceu antes do esperado. Você não estava esperando que aquilo acontecesse e aconteceu. Então, o já, Ela já limpou a casa, ele já terminou o artigo, certo? Depois, nós temos aqui o yet. O yet, ele é usado para falar de algo que você espera que aconteça e dá a sensação de ainda até agora. Ele geralmente vem no final da frase, E também é usado para frases negativas e interrogativas. I haven't done my article yet. Eu não fiz o meu artigo ainda. Então, eu estou esperando que isso aconteça. She hasn't cleaned the house yet. Ela não limpou a casa ainda. I didn't make my cake. Eu não fiz o meu bolo. I didn't make my cake yet. Eu não fiz o meu bolo ainda. É uma coisa que eu espero que aconteça, mas ainda não aconteceu. Então, tem o sentido de ainda até agora. Lembrando que geralmente vem no fim da frase, tanto para pergunta quanto para negativa, e é usado para frases negativas
e interrogativas. Agora nós vamos voltar lá na nossa apostila, aqui, e aí nós vamos lá para fazer as atividades. Number 1. Take a look at the cartoon on the right and choose the correct sentences. Nós temos aqui um cartoon, aqui do lado, uma tirinha. Well, I've just found the perfect move for me. Bem, eu acabei de encontrar o filme perfeito para mim. Ó, percebam aqui o uso do just, algo que acabou de acontecer. Quais dessas frases aqui, elas estão corretas? Eu vou dar uma ajuda aqui para vocês, porque serão duas frases corretas, tá? The man was looking for a movie, but he's not searching anymore. O homem estava procurando por um filme, mas agora ele não está procurando mais. Vocês vão marcar aí. Se for ela, vocês vão marcar. The man found the perfect movie hours ago. O homem encontrou o filme perfeito horas atrás. E aí, essa frase está certa ou está errada? The man is still looking for a good movie. O homem continua procurando por um bom filme. E essa frase é verdade ou não? Vocês vão analisar de acordo com a tirinha e marcar. Letra D. The man found the perfect movie right at this moment. O homem encontrou o filme perfeito neste momento. Right at this moment. Neste momento. Number 2. Aqui a gente tem alguns trechos, né? De alguns filmes que estão mostrando justamente o uso do already, do yet e do just. The things you are most afraid of have already happened. Happy ends are just stories that haven't finished yet. My name is Doug. I have just met you and I love you. Então, percebam aqui o uso do already, do yet e do just. Number 3. Based on the examples, match the words with their uses. Então, nós temos aqui o just, o already e o yet. Vocês vão marcar qual é a definição que melhor se encaixa com cada uma das 3 palavrinhas que nós acabamos de estudar. Qualquer dúvida, é só voltar lá no slide que a gente acabou de estudar, volta um pouquinho o vídeo, vai ficar bem fácil para vocês, tá bom? Depois, nós vamos agora para a página 28. Na página 28 agora, vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam com essas 3 palavrinhas. Just, already e yet, certo? Então aqui, ó, use the verbs and expressions in parentheses to complete the conversation. All sentences are in the present perfect. Então, todas as frases aqui vão ser no present perfect. Então, vocês têm que usar have ou has, mais o verbo no particípio. Lembram daquela uma lista de verbos que eu dei para vocês? Vocês podem usar, tá? Isso é muito útil para vocês. Olhem sempre naquela coluna da linha, naquela coluna do particípio, tá bom? Se o verbo não estiver lá, gente, é porque ele é regular. Então, é só você acrescentar ed, certo? Então, aqui, ó, nós temos uma pergunta. E o verbo que você tem que usar é watch e tem também o uso do yet. O yet, a gente já sabe que é para pergunta e para frase negativa. E que ele geralmente vem no final da frase. Então, percebam aqui, ó, ele já tem aqui um espacinho para ele, ó, yet. Essa ação, né, de ainda, até agora. É uma pergunta. Então, quando é pergunta, eu tenho que colocar quem no começo da minha frase? Have ou has, certo? Se eu tenho o you aqui, eu vou usar has ou have? Vou usar have. Então, hey Aaron, have you? Qual é o verbo? Watch. Como que esse verbo fica no particípio? Ele é um verbo regular. Então, ele só ganha ed. Então, have you watched the movie for science class yet? Ficaria assim a nossa frase. Todo mundo entendeu o que eu quero fazer? Então, dê um pause no vídeo, façam a atividade. Na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom? Number 2. Look at the pictures, then write sentences with the words in parentheses to describe them. Decide whether to use just, already or yet. Nós temos aqui as imagens, algumas imagens que estão mostrando
o que está acontecendo, o que aconteceu, né, no caso, e vocês vão ter que usar o just already ou o yet com o verbo que está aqui usando. Por exemplo, don't touch the poster. Não toque essa imagem aqui, esse poster. O que o cara acabou de fazer? I have just printed it. Eu acabei de imprimir. I have just printed it. Então, I have, é o uso do have ou has, que precisa ter. Just, porque ele acabou de imprimir pela imagem que a gente está vendo. Printed, verbo no particípio, ele é regular, então ele ganha ed. It, que já está aqui. Don't touch the poster. I have just printed it. Certo? Bom, esses são os exercícios que vocês têm que fazer. Depois vocês vão fazer outra vez. Sorry, mom. O que o menino está fazendo? Tem aqui the movie not finished. O filme não acabou. Na letra C e a letra D. Essas são as atividades que vocês têm que fazer. E na próxima aula a gente corrige, tá bom? See you later!